O vídeo a seguir tem por objetivo apresentar de forma resumida as ações e trabalhos realizados pelas equipes da PR7 ao longo dos anos de 2019 a 2023. A consolidação da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis da UFRJ é fruto da luta dos movimentos estudantis, mas esse não é o começo de tudo. Muita coisa aconteceu na UFRJ para chegarmos até aqui. Vamos voltar um pouco no tempo? No ano de 1970, aconteciam ações de assistência estudantil por meio de programa de bolsas e de vagas na residência estudantil para estudantes em vulnerabilidade social. Em 2010, foi publicado o decreto que trata sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES. No ano de 2011, foi criada a Superintendência de Políticas Estudantis, a Supereste. Em 2018, foi criada a Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, a PR7. E, em 2019, foi publicada a Resolução Consune 02 de 2019, que trata sobre a PROAS. A PROAS é composta por programas em diferentes áreas como saúde, alimentação, transporte, moradia e apoio pedagógico, que se constituem a partir de serviços e auxílios financeiros. Ao longo da gestão do pró-reitor Roberto Vieira, que teve início no ano de 2019, a PR7 ampliou suas frentes de trabalho, apesar dos inúmeros Em desafios. 2019, quando eu fui convidado pela professora Denise para assumir esse cargo, eu sabia que seria um grande desafio, pois eu já tinha trabalhado há quase 40 anos na PR1 e, portanto, eu trabalhava diretamente com estudante e tinha uma certa ligação lá com a PR7, então eu sabia o quão era importante e quão era desafiador assumir a função de gestor da PR7. Bom, quando nós chegamos lá, encontramos algumas situações que precisavam ser resolvidas com certa urgência, estabelecemos uma fotografia lá do cenário, e algumas questões nos saltaram aos olhos, como a questão do alojamento, né, onde nós tínhamos 50%, metade da sua capacidade não ocupada, tínhamos um problema de sistema, de inscrição para os auxílios, enfim, nós identificamos algumas questões, ou melhor, a princípio as questões emergenciais, e priorizamos essas questões e iniciamos o nosso trabalho. Ocorre que nós entramos em julho de 2019, no início de 2020, todo mundo sabe que nós nos deparamos com uma pandemia, e essa pandemia passou a ser, então, a prioridade da PR7. Bom, durante a pandemia, nós promovemos uma série de ações emergenciais, pois o aluno já tinha problema de vulnerabilidade socioeconômica. Com a pandemia, essa vulnerabilidade aumentou. Aumentou o desemprego, nós fizemos uma série de ações que foram necessárias. Então, durante a pandemia, nós criamos ações do tipo custear o retorno do estudante para a sua residência, uma vez que a universidade ela optou pelas aulas remotas, então nós ficamos em aulas remotas bastante tempo, durante quase toda a pandemia, nós tivemos as nossas aulas remotas, portanto era necessário praticar ações para tentar amenizar o impacto dessa mudança, né, de modelo de presencial para remoto. Enfim, fizemos dezenas de auxílios emergenciais financeiros para uma série de estudantes, todos estudantes da UFRJ que tinha, naquela ocasião, o perfil estabelecido pelo PNAES, ou seja, que tinha uma renda per capita de até um salário e meio, receberam algum tipo de auxílio financeiro durante a pandemia. Todos os estudantes da ocasião. Então, eu não tenho a menor dúvida
tá? De que a UFRJ ela promoveu o maior programa de auxílio emergencial durante a pandemia do Brasil. Ah, sim, tem um detalhe, né? Durante a pandemia, nós não cessamos nenhum pagamento de auxílio. Todos os estudantes que recebiam auxílio financeiro e algum tipo de auxílio não financeiro, afinal de contas, a PR7 ela não é só auxílio financeiro, nós fazemos uma série de ações que vão para além da questão do pagamento de bolsas. A gente não trabalha com bolsificação, a gente faz atendimento à saúde, voltada para a saúde do estudante, a gente faz atendimentos e faz ações voltadas para o esporte, para a cultura, para lazer, a gente trabalha com questão pedagógica, enfim, PR7 ela não é uma pró-reitoria que fornece bolsa de estudo para estudantes. A PR7 é muito mais que isso. Para a melhor execução do trabalho, a PR7 está organizada em divisões e assessorias, e também o núcleo em Macaé. Vamos entender como o trabalho aconteceu ao longo dos últimos 4 anos? A assessoria de inclusão e acessibilidade, ela trabalha com aquelas populações mais vulnerabilizadas da UFRJ. Então, nós trabalhamos com pessoas com deficiência, com LGBTQIAP+, PPI, pretos, pardos, indígenas, mulheres, e atualmente estamos iniciando outras 2 frentes, que seriam com estudantes acima de 60 anos e também com estudantes que estão grávidas ou com filhos pequenos ainda. Nossa atuação é um pouco diferente do trabalho que é desenvolvido com as divisões, porque nós trabalhamos muito em parcerias com algumas instâncias da UFRJ, como a ouvidoria, como a diretoria de acessibilidade, o NEPDH, principalmente o CRMM, e fazemos campanhas, desenvolvemos várias campanhas, fazemos atendimentos individuais, tanto presenciais quanto virtuais, orientações a docentes, a discentes e a técnicos, principalmente na área de inclusão e acessibilidade, e em particular em outros formatos de avaliações, de legislação. Também propiciamos o intercâmbio com as instâncias para a gente transformar material em libras, enfim, em formatos acessíveis para essa população com deficiência ou com algum transtorno, tá? Em síntese é isso. Bom, como acessar os serviços de assessoria de inclusão e acessibilidade? Por e-mail, através do pr7inclusive@pr7.ufrj.br, ou presencialmente na sala da PR7 aqui no CCMN, tá? E quem pode acessar? Qualquer pessoa que esteja necessitando de alguma orientação, de algum esclarecimento, ou que esteja passando por alguma situação como racismo, capacitismo, misoginia. Então, a gente atende a discentes, prioritariamente, mas também a docentes, a técnicos, e já recebemos, inclusive, terceirizados também, que precisavam de algum tipo de orientação, como recepcionar uma pessoa LGBTQIA+, ou uma questão étnico-racial. Então, a qualquer pessoa que demande algum tipo de informação, algum tipo de esclarecimento, algum tipo de serviço nessa área, ok? A DISAI é a Divisão de Saúde do Estudante, e ela é responsável por acompanhar, gerenciar e promover ações voltadas para a saúde do estudante. A equipe trabalha seguindo um conceito ampliado de saúde, que é pensar a saúde para além da ausência de doença, né? Focando aí na integralidade do cuidado. E aí, dentro da divisão, nós temos 2 frentes de trabalho. Uma frente de trabalho é a assistência em saúde, que a grosso modo seriam os atendimentos, as consultas em saúde. E aí a porta de entrada para essa frente de trabalho são os grupos de recepção, que a equipe da DISAI organiza, e é onde a gente recebe, né, as demandas para os atendimentos. E aí, a partir do grupo, né, a equipe vai fazer os encaminhamentos possíveis de acordo com os parceiros que a gente tem na divisão. A outra frente de trabalho é a da promoção e prevenção em saúde, que é uma frente de trabalho prioritária dentro do trabalho da divisão. E aí, nessa frente, nós temos 6 projetos. Nós temos o projeto Roda de Conversa Itinerantes, que visa aí construir, né, um espaço de discussão, de troca, sempre visando a saúde, né? Temas que, de alguma forma, atravessam a saúde do estudante. Um outro projeto que compõe essa frente de trabalho é a Semana de Saúde do Estudante,
que é uma amostra de práticas de promoção e prevenção em saúde desenvolvidas pela comunidade acadêmica. Então, são projetos que já acontecem na UFRJ e alguns também que são estimulados, né, a partir dessa proposta da Semana de Saúde, e a gente reúne nessa semana e faz diversas oficinas ao longo aí dos dias. Outro projeto que a gente tem é o projeto Vida de Estudante, que aí já é um projeto focado exclusivamente nos estudantes de graduação, porque o objetivo desse projeto é a gente trabalhar estratégias de saúde e bem-estar visando esse percurso aqui dentro da graduação. E aí são 5 encontros, é um grupo fechado, então as pessoas participam, né, desses 5 encontros. É importante que elas participem dos 5 encontros, que cada encontro é trabalhar um tema diferente, né, relacionado aí à graduação. Pensando desde a entrada, né, até a parte de organização dos estudos, a parte de estágio, né, de conciliar a vida acadêmica e vida pessoal, e até a conclusão, né, a saída da graduação. E aí o outro projeto que a gente tem, que é o projeto mestre, digamos assim, da Design, que é o grupo de vivências estudantis. Foi um grupo que iniciou em 2020, muito pensando aí naquele momento da pandemia, naquele contexto em que a gente estava muito sem saber o que estava acontecendo, né? O projeto começou em abril de 2020, logo na primeira semana de abril. Então a gente ainda estava sem entender assim, o que é isso, né? O que estava acontecendo, por que todo mundo de repente precisou se isolar, né? Tudo foi suspenso, a gente nem sabia ainda por quanto tempo ia ficar suspenso. E aí, vendo, né, o quanto estava difícil, não só para os estudantes, né, mas para todo mundo, a gente resolveu criar esse grupo, que é um grupo aberto. Então, qualquer estudante de graduação, de pós-graduação pode se inscrever, pode retornar quantas vezes quiser, como a gente já teve, né, ao longo desses 2 anos de projeto, vários estudantes retornando mais de uma vez. E é um grupo que visa o apoio, né, em saúde mental, o acolhimento, a troca entre os estudantes, né, porque é um grupo feito para os estudantes, por estudantes. Então, eles mesmos são agentes ali do grupo, né, fortalecendo os vínculos, a troca e esse autocuidado. E aí, um outro projeto, né, que a gente faz em parceria com a Divisão de Integração Pedagógica, de PED, que aí já é um projeto voltado para os docentes, para as coordenações de curso, que é o projeto Apoio às POAs, né? Como eu disse anteriormente, a gente entende que o cuidado à saúde, ela não pode ficar só restrita aos estudantes, né? Então, ter os docentes próximos é importante porque a divisão ela não consegue estar em todas as unidades acadêmicas, mas o docente está. Então, ele pode ser esse agente promotor de saúde, né? A partir do momento que ele entende o que é saúde, né? Esse conceito ampliado de saúde que a gente trabalha, o que é promoção de saúde, né? A gente, então, consegue com que eles possam ser esses agentes, né? E aí, o último projeto, né, que é o projeto mais recente aqui da Design, que ainda nem começou, a gente vai iniciar ainda, que é o projeto Chegando Junto, que é voltado para os estudantes de primeiro e segundo período de graduação. É um grupo fechado, com 6 encontros, né, que visa aí acompanhar, né, essa chegada dos estudantes aqui na universidade, trabalhar um pouco com essas expectativas, né, a partir da percepção, né, que a equipe foi tendo, né, nesses acolhimentos, do quanto o estudante às vezes chega aqui muito perdido, né, e também por conta das estatísticas, né, que a gente vê em alguns estudos, né, do quanto esse primeiro ano do estudante ele é crucial aí para a permanência dele na universidade. A gente então pensou em desenvolver esse trabalho e aí a gente ainda não tem dados sobre ele porque a gente vai iniciar na semana que vem ainda esse projeto. A divisão de esporte, cultura e lazer, ela trabalha através de 2 grandes programas que estão inseridos na política de assistência estudantil da FRJ, que é o programa de incentivo à cultura e o programa de esporte e lazer. Através desses 2 programas é que a gente alinha os nossos projetos e as nossas ações dentro da divisão. E aí, então, dentro do programa de incentivo à cultura, a gente tem um dos projetos, o edital de apoio, que é um edital que ele fomenta atividades culturais, esportivas e de lazer dos estudantes. São projetos elaborados e organizados e executados pelos alunos. E aí a PR7, através da gente, auxilia financeiramente aos alunos para que eles possam executar os seus projetos. Então, são projetos de aluno destinado para os alunos da universidade. Outros projetos do programa de incentivo à cultura é o Trajeto Cultural, que é um projeto que tem como objetivo apresentar os equipamentos culturais, em especial da UFRJ, mas também do município do Rio, para os alunos, para que os alunos se apropriem
da produção cultural da universidade, da produção cultural do município. Outro projeto dentro da área da cultura é o Café Cultural, que foi um projeto criado em 2019 em parceria com a equipe da Codesa, de Duque de Caxias, e é um projeto que é mais fluido, é um projeto mais dinâmico, que ele acontece uma vez por mês e com atividades diversas, desde atividades de lazer, exposição, conversa com alunos que criam, que expõem, conversa com alunos que escrevem. E outro projeto que a gente tem na área da cultura são os cursos na área de produção cultural. Esse ano a gente teve um curso em parceria com o NAPROCULT, que é um núcleo de apoio à produção cultural da PR5, a Projetoria de Extensão, junto também com a Universidade Federal do Cariri. Foi um curso onde a gente, através de algumas semanas, a gente auxiliou tanto os alunos da UFRJ como o público externo também na área da produção cultural, na elaboração de projetos e na execução de projetos. E dentro do programa de esporte e lazer, a gente tem o PEL, que leva o próprio nome, né, o Programa de Esporte e Lazer. O PEL é um programa que acontece semestralmente, ele acompanha o calendário da graduação e nós disponibilizamos modalidades esportivas, de práticas corporais, artísticas para os alunos da universidade. E esse semestre, por exemplo, a gente teve 19 modalidades, que vai desde natação, a yoga, a judô, pilates. E as ações da Decult, o público-alvo varia, né, de acordo com cada programa. Tem alguns programas que eles são mais específicos para o aluno da graduação, como é o edital de apoio. Podem se candidatar a receber as bolsas para execução dos projetos os alunos que são da graduação e que estão dentro do perfil PNAES em termos de renda. Mas grande parte das ações da divisão, tanto dos programas de esporte quanto dos programas de cultura e de lazer, é aberta a todos os estudantes da universidade, não só os alunos da graduação, como os alunos também da pós-graduação. Então, mais de 90% dos nossos projetos, das nossas ações, são abertas a toda a comunidade da universidade. E, normalmente, os alunos eles têm acesso aos nossos programas e às nossas ações através dos editais. E aí nós lançamos os editais, fazemos todo o processo de inscrição e, como eu pontuei, são projetos normalmente abertos a todos os estudantes, executados através de edital. Outros processos são mais simplificados e aí a gente divulga tudo nas redes sociais da PR7 e no site da PR7. As práticas de esporte, de cultura que a gente realiza dentro da PR7, ela tem um porquê e ela tem um objetivo. A gente compreende e a gente entende que para o aluno permanecer na universidade, ele precisa criar estratégias e a universidade precisa ofertar uma série de serviços para que o aluno tenha a possibilidade de permanecer na universidade com saúde, com qualidade e também formar alunos que tenham como propósito para além do mercado de trabalho, né, o que a gente chama de uma formação integral. Então, o nosso objetivo com as nossas práticas, com as nossas atividades, é possibilitar que o aluno atravesse, né, esse momento da universidade, que é um momento pontual, né, ele vai entrar na graduação, vai entrar no curso, vai passar por todo o período e vai concluir o curso. Então, assim, o nosso objetivo é trabalhar a socialização desse aluno, é trabalhar no sentido a prática de promoção em saúde, de prevenção em agravos em saúde, é que os alunos tenham acesso aos equipamentos culturais da universidade, ao que é produzido em termos de cultura, de lazer, para que ele tenha a possibilidade de criar estratégias durante a graduação de formas mais saudáveis de levar a vida acadêmica, podendo utilizar serviços que a própria universidade oferece e serviços também que o município e o estado também oferecem. Então, o objetivo das práticas da divisão de esporte, cultura e lazer é que o aluno tenha espaços de lazer, é que o aluno tenha espaços de relaxamento, que os alunos tenham espaço para conviver com os seus pares, para conviver com outros pares dentro da universidade, para que ele tenha formas de passar por esse momento de vida acadêmica com mais saúde, não com adoecimento. A Divisão de Integração Pedagógica atua promovendo atividades de apoio pedagógico com discentes e docentes da UFRJ, entendendo que o apoio pedagógico ele é uma política de permanência estudantil. O nosso trabalho acontece através das temáticas da organização de estudos, planejamento de estudos, adaptação à vida universitária, né? Essa integração à universidade. O trabalho também ao longo da pandemia, ele também trouxe a perspectiva do ensino remoto, né? Entendendo como é esse ensino remoto, né? Como estudar ao longo desse ensino remoto. Ao longo dos anos de 2019 a 2022, né, a DIPED realizou algumas atividades. A gente, logo no comecinho da pandemia, a gente deu início a um projeto de apoio pedagógico. Nós tivemos 6 edições desse projeto. As 4 primeiras edições foram feitas totalmente online, né, entendendo o contexto da pandemia. E as 2 últimas foram em formato híbrido, né, porque a gente acompanhou esse retorno gradual dos estudantes à universidade.
E nesse projeto de apoio pedagógico a gente realizava lives, oficinas pedagógicas, rodas de conversa, né? Entendendo a importância dos estudantes se manterem integrados, né? Não só no ambiente remoto da sala de aula, mas também em outras atividades, né, que promovessem essa integração pedagógica. Uma outra frente de trabalho nossa é o PodPed, né? Foi uma ideia recente que a gente teve, e o PodPed ele tem como perspectiva, né, trazer temáticas da vida universitária de uma maneira mais leve, de uma maneira mais descontraída. E a gente convida, né, estudantes da UFRJ para falar sobre temas que perpassam, né, a vida acadêmica. A ideia é que estudantes falem para os estudantes, né? A gente entende que isso é muito importante. Uma outra frente de trabalho é o projeto Nossa Ciranda, né? Ele é um atendimento pedagógico em grupo e nesse projeto a gente tem como objetivo promover a autonomia dos estudantes, né? Baseado também na autorregulação da aprendizagem, né? O que é essa autorregulação da aprendizagem? A autorregulação da aprendizagem é você entender como aprender, né? Entender todo o processo da aprendizagem, como isso funciona para você. Então, as nossas lives, as nossas oficinas pedagógicas, elas são pautadas na autorregulação da aprendizagem. Além disso, a PodPed também realiza atividades em parcerias com outras divisões da PR7 e também com outras instâncias da universidade. A gente atualmente está ainda desenvolvendo o projeto de apoio às COAAs em parceria com a Divisão de Saúde do Estudante, né? E nesse projeto a gente fala da perspectiva do apoio pedagógico aos docentes, entendendo que assim, não adianta a gente só trabalhar com os estudantes, né? O apoio pedagógico ele perpassa todos os públicos da universidade. Então é uma maneira da gente trabalhar com estudantes e trabalhar com docentes também. Uma outra atividade da ADPED, em parceria com a Divisão de Apoio ao Estudante, a DAE, é o processo de renovação de auxílios da PR7, né? Nesse processo, a ADPED, né, ela verifica se os estudantes estão se mantendo nos critérios necessários, né, com base na resolução 02 de 2019 do Consune, se os estudantes eles estão se mantendo nos critérios para continuar recebendo os auxílios. Além dos materiais que a gente produz e coloca nas redes sociais da PR7, a ADPED tem um site, né, que a gente agrupou, né, todos os materiais em formatos diversos, né, em PDF, em vídeo, também as lives, né, as edições do PodPed que nós já fizemos, a gente agrupou num site todos esses materiais para facilitar, né, o acesso dos estudantes e dos outros profissionais da universidade, né, que queiram conhecer, né, ter acesso aos nossos materiais, às nossas dicas pedagógicas. Só para finalizar, né, é importante a gente ressaltar que a ADPED ela não é uma divisão com um trabalho voltado unicamente para os estudantes, né, muito pelo contrário. A gente tem essa frente com os estudantes, com os docentes, né, e até também com os técnicos, né, porque a gente entende que o apoio pedagógico ele perpassa todos os públicos, né, todas as instâncias da universidade. Então a gente sempre se disponibiliza, né, para auxiliar, né, para estabelecer parcerias mesmo, né, sempre com o intuito de aprimorar o nosso trabalho. A divisão de apoio ao estudante atua na área de avaliação socioeconômica plus auxílios da PR7. O carro-chefe da divisão são o processo de seleção dos auxílios da PR7, né, as bolsas de assistência estudantil. Além desse processo seletivo, a divisão trabalha com campanhas informativas referentes aos processos de seleção, né, e também campanhas com outras questões que viabilizam a permanência do estudante na universidade, né? Então a gente tem atendimento aos estudantes de graduação, em sua maioria, atendimentos diversos de orientação diversas, até ações de fora da universidade. A gente também tem grupos de recepção de calouros que a gente participa, tem as campanhas que a gente realiza através das redes sociais, que são as séries temáticas que trabalham temas transversais à permanência dos estudantes aqui. Também o atendimento individual, à medida em que ele é solicitado pelos próprios estudantes. A gente faz, em parceria com a Divisão de Integração Pedagógica, o processo de renovação, a etapa socioeconômica do processo de renovação dos auxílios, que é uma espécie de acompanhamento.
Também as convocações para auxílios como auxílio permanência, que não fazem, que são auxílios da PR7, mas não estão dentro do campo dos auxílios de uma forma geral, por ser um auxílio específico destinado a ingressantes pela cota de renda, pela ação afirmativa, e orientações e encaminhamentos diversos. Como eu falei antes, os auxílios são o carro-chefe da divisão de apoio ao estudante. E o acesso aos auxílios se dá por meio de edital. A gente tem, em média, 2 editais de seleção por ano, e às vezes isso dá uma modificada, mas em média, né, são 2 editais anuais, e o acesso se dá por meio desses auxílios. As outras atividades que a gente realiza, elas são atividades que ficam publicizadas nas redes sociais, nos canais oficiais da PR7. Então, o estudante tem acesso a qualquer tempo. E as demandas de atendimento e tudo mais, ele pode solicitar via e-mail também a qualquer tempo, né? Não tem uma restrição quanto a isso. Só mesmo o acesso aos auxílios, que é por meio dos editais, e aí tem que aguardar a divulgação. Para acessar os serviços da divisão, os estudantes devem se inscrever nos editais de participação de seleção. Os estudantes de graduação, na verdade, né? A maior parte dos nossos auxílios é destinada para os estudantes de graduação, exceto a vaga na residência estudantil, que os estudantes de pós-graduação também podem participar. As outras informações, as campanhas, as pesquisas que a gente realiza, muitas das pesquisas são destinadas aos estudantes de graduação, porque a maioria das nossas ações são para esse público-alvo. Mas as informações, de um modo geral, podem ser acessadas por qualquer estudante da universidade, independente de ser da graduação, da pós ou outros. Como as políticas estudantis são relativamente novas, tem bastante gente que pensa que a assistência estudantil são só as bolsas, né, os auxílios. Realmente os auxílios são parte importante desse programa, mas a gente também tem outros projetos que visam a permanência, pensando também na permanência simbólica, que é o estudante se sentir pertencente à universidade, o estudante conseguir cultivar boas relações, ele ter um percurso saudável, né, durante a universidade. Então os nossos auxílios financeiros tem um corte de renda que é previsto no Programa Nacional de Assistência Estudantil. Esse corte de renda é de até 1,5 salário mínimo por pessoa da família. Então, o estudante que está dentro desse corte, ele pode concorrer, né, a algumas bolsas de assistência estudantil. Outros estudantes de graduação, mesmo que não estejam dentro do corte de renda, eles podem participar dos outros projetos que a gente tem, né? A gente tem um acolhimento e um atendimento psicológico, que ocorre prioritariamente em grupos, mas em alguns momentos, pontualmente, a gente também faz atendimento individual e faz encaminhamentos também para a rede de saúde, quando percebe que é algum estudante que vai precisar de um tratamento, que a gente não tem um foco em tratamento, né? A gente tem um foco mais em prevenção e promoção de saúde. A gente tem uma orientação aos estudos, tem um profissional no campus que ajuda os estudantes a se organizarem. O ritmo da universidade é muito diferente do que era do ensino médio, então muitos estudantes têm dificuldade de se adaptar, saber como estudar. Então a gente tem um profissional, né, pensando nisso, orientando os alunos que precisam, né, desse apoio. E a gente também tem programas de esportes, lazer e cultura, em que os estudantes podem fazer algumas modalidades que eles gostem mais, né? Podem se inscrever para fazer algumas modalidades, como, por exemplo, pilates, violão, judô, e tem outras atividades também, né? Para vocês nos conhecerem melhor e falarem com a gente, vocês podem entrar em contato pelos nossos e-mails, e também a gente tem um site, que é o politicasestudantis.frj.br, lá tem várias informações detalhadas, né? Sobre os programas que tem na assistência estudantil. E a gente também aqui em Macaé tem um Instagram, que é da PR7 de Macaé, o @PR7 de Macaé. Lá a gente coloca informações tanto das coisas que estão acontecendo na pró-reitoria, dos projetos, como alguns conteúdos também que a gente considera importantes para os universitários. Um beijo para todo mundo, até mais! A residência estudantil tem por objetivo garantir moradia ao estudante, contribuindo para o desenvolvimento pleno das atividades acadêmicas, socioculturais, esportivas, de lazer, políticas e religiosas. Na UFRJ, as instalações da residência estudantil estavam em situação precária. Dessa maneira, uma das preocupações da gestão era realizar melhorias nas instalações, proporcionando mais qualidade de vida aos moradores. Temos um déficit de residência enorme na universidade, nós somos a maior universidade federal do Brasil, então nós temos uma carência enorme de residências. Então, e o problema com a moradia, ele vem se tornando cada vez maior, dado com
período que nós passamos aí, onde nós tivemos um desemprego aumentado, nós tivemos problemas financeiros aumentados, quase toda a sociedade brasileira, e, obviamente, os maiores atingidos foram as pessoas com vulnerabilidade socioeconômica. Bom, em razão disso, a gente focou na reconstrução do bloco B do alojamento, implicava em reabilitar, né, em reativar 84 módulos, com 3 apartamentos em cada módulo. Então, na verdade, nós tínhamos 252 apartamentos a serem reativados, que estavam queimados em razão lá do incêndio ocorrido em 2017, e até então eles estavam sem condições de habitação. Iniciamos as obras desse módulo lá, do bloco B, lá da residência estudantil, e tivemos o prazer de agora, recentemente, fazer a entrega desses 252 apartamentos, que foram entregues equipados com cama, colchão, móvel, cadeira, geladeira, pia, máquina de lavar roupa, forno micro-ondas, enfim, um banheiro, com toda a estrutura necessária para que o estudante possa morar durante a sua estada na universidade. Para além disso, nós dobramos o número de auxílios financeiros, porque o auxílio moradia ele não é somente a moradia propriamente dita dentro da residência estudantil, existe também um auxílio financeiro. Hoje esse auxílio financeiro ele está no valor de R$ 960, e a gente fornece um auxílio financeiro para aqueles estudantes que, porventura, não tenham conseguido vaga na residência estudantil. Além disso, nós elaboramos uma série de ações que foram executadas dentro do complexo da residência estudantil. Nós chamamos de complexo da residência estudantil, bloco A, mas o bloco B, nós temos o total de 504 apartamentos ali dentro. O bloco A, ele, um tempo atrás, se eu não me engano, em 2016, passou por uma reforma, mas hoje ele já tem problemas, então a gente precisava e precisa continuar fazendo a manutenção de todo o complexo, e não só a questão do bloco B. Por conta disso, nós contratamos uma empresa de manutenção e prevenção predial, onde os problemas que surgem em função do tempo, né? Essa empresa ela vai acertando, ela vai corrigindo problema de reboco, problema elétrico, problema hidráulico. Então essa empresa ela é específica para isso. Não existia brigada de incêndio dentro do alojamento. Aliás, se existisse brigada de incêndio, certamente nós não teríamos o incêndio do bloco B. Hoje nós temos uma brigada de incêndio dentro do alojamento. O alojamento, todo mundo sabe, é um prédio antigo. Então, ele não foi construído pensando na questão da mobilidade. Portanto, estudantes PCDs, ele não tem como morar, dependendo da sua deficiência, né?
ele não tem como morar na residência. Se for um cadeirante, por exemplo, não existe condições, nós temos um estudante com deficiência morando lá no alojamento, para lá simplesmente não tem rampas e não tem elevadores. Bom, por conta disso, nós elaboramos projetos para a construção de quartos para pessoas com deficiência no térreo, e já construímos, não tá, o projeto já foi executado, já está pronto, já construímos rampas de acesso ao prédio. Então, que também não existia, sequer existia rampa de acesso ao prédio. Fizemos isso, nós cercamos todo o alojamento, nós tínhamos muitas reclamações de insegurança por conta da falta de cercamento que existia. Então, hoje, a residência estudantil ela é cercada e já existe rampas de acesso ao prédio. Projetos, como eu acabei de dizer, para a construção de quartos para pessoas com deficiência já estão elaborados, nós já estamos em fase de ver a questão de valores, para licitar e iniciar a execução das obras. Junto com este projeto, tem outros projetos que são construção de quadra poliesportiva, para que o estudante possa fazer atividades fora do seu horário de aulas, para que ele tenha lazer. Afinal de contas, são estudantes, da grande maioria, que vêm de fora do país, são estudantes que não têm condições de estar saindo para lazer. Então, nós fizemos esse projeto para tentar amenizar um pouco essa questão. Estamos construindo também um salão de dança, academia poliesportiva e um projeto para refazer toda a parte administrativa lá do alojamento. Bom, fizemos uma série de outras ações. Eu não tenho muito tempo para falar de todas as ações que foram praticadas aqui na PR7, mas ações importantes como criação de novos auxílios, como auxílio inclusão digital, não existia esse auxílio inclusão, um auxílio especial, um auxílio financeiro para estudantes PCD. Então, estudante com deficiência, hoje, ele pode concorrer a um auxílio financeiro que já está dentro do programa de auxílios da PR7. Nós criamos a COMPA, que é a Comissão Mista de Avaliação, antes dos processos de recursos que os estudantes entravam contra os resultados dos editais, eles eram analisados pelo SEG. Essa questão era demorada e já existia, inclusive, a orientação para que essa comissão fosse elaborada, fosse instituída. Nós instituímos essa comissão já vem trabalhando há muito tempo, nós fazemos reuniões quase que semanais e por mês, a gente tem analisado cerca de 120, 130, até 150 processos por mês desses recursos. Então, isso otimizou muito o processo de recursos, tem sido muito, muito bom. Estamos instituindo o Fórum de Políticas Estudantis, que vai ser um ambiente onde alunos, professores e servidores poderão discutir questões que envolvem assistência estudantil. Nesse fórum, esse fórum ele vai ter como o objetivo principal assessorar a PR7 nas ações que envolvem a questão da assistência estudantil. Portanto, vai ser um fórum muito importante, onde nós podemos levar propostas, discutir ações sobre criação de auxílios, alteração do modelo que é adotado. Enfim, nós podemos discutir e propor uma série de ações cujo objetivo será melhorar e qualificar a questão da assistência estudantil. Acho importante dizer que nós entramos na PR7 e o primeiro edital que foi publicado era um edital de 1.000 vagas, onde tinha 1.000 vagas. A PR7 ela publica 2 editais por ano, um edital por semestre, e hoje nosso último edital publicamos, ele inclusive está em curso, ele já sai com mais de 2.000 vagas. Isso significa dizer que nós mais que dobramos o número de vagas que antes eram ofertadas para os estudantes. Além disso, nós promovemos um aumento de 20% no valor de todos os auxílios financeiros fornecidos pela PR7, e nós promovemos um aumento de 52%
no auxílio permanência, que é um auxílio onde todo estudante que ingressa na universidade por ação afirmativa na modalidade de renda, com renda per capita de até meio salário mínimo, recebe o auxílio independente do número de vagas. Esse auxílio ele independe de edital, basta que o aluno ingresse por ação afirmativa e tenha uma renda per capita familiar de até meio salário mínimo. Bom, enfim, eu termino essa gestão com duas grandes certezas. Uma certeza é que a PR7, que nessa gestão, nós no PR7, durante essa gestão, fizemos todas as ações que puderam ser feitas. Todas as ações que eram possíveis, nós praticamos. E, além disso, nós deixamos projetos prontos para serem executados. Projetos que estão saindo do forno para serem executados. E a segunda certeza é de que ainda existe um longo caminho a ser percorrido para que possamos um dia dizer que a assistência estudantil da UFRJ ela atende a 100% dos seus estudantes que dela necessitam. A gente tem muito trabalho aí pela frente. Eu espero que as gestões futuras continuem trabalhando com esse foco, continuem trabalhando no sentido de tentar dar o melhor para os nossos estudantes com vulnerabilidade socioeconômica e fazer com que esse grande índice de evasão que ainda existe na universidade diminua de forma drástica. Um forte abraço a todos, todas e todos, e até qualquer dia. Olá, meu nome é Jackson Oliveira, sou aluno de graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ingressante por meio da Política de Ação Afirmativa. Estou aqui para falar da importância dos auxílios da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, a PR7, para a minha trajetória acadêmica. Os auxílios da PR7 são muito importantes para o desempenho das minhas atividades acadêmicas e são apoios fundamentais para possibilitar a minha permanência com qualidade até a conclusão do meu curso. Além disso, como sendo eu uma pessoa portadora de deficiência auditiva, têm sido necessárias ações conjuntas para a minha maior integração nessa renomada universidade, de modo a assegurar meios de acesso capazes de criar condições para que eu possa ser inserido nesse sistema de ensino de maneira inclusiva e melhor qualidade de vida. Pessoas que aqui me acolheram e que puderam, dentro das suas condições, ajudar na construção da minha identidade enquanto estudante universitário, também têm contribuído bastante para a remoção de barreiras e uma maior acessibilidade e inclusão no espaço acadêmico e fora dele. E ao buscar o pleno exercício de meus direitos básicos, busco a realização de um sonho e, ao mesmo tempo, poder contribuir para que futuros alunos também sintam-se orgulhosos de estarem aqui e saberem que as garantias que a UFRJ oferece em termos de políticas estudantis cumprem efetivamente o seu papel no atendimento à comunidade acadêmica. É isso. Forte abraço. Olá, meu nome é Nicolas de Oliveira, sou aluno de graduação em Geologia no último período. Pois bem, eu fui agraciado ao longo da minha graduação com 2 auxílios, o auxílio pedagógico e o auxílio financeiro. Eu não comecei fazendo parte desses auxílios. Por muito tempo, a ideia de participar dos processos ou até mesmo entender se eu era elegível ou não para eles era um pouco complexo e difícil. Os editais nem sempre eram tão claros e foi um desafio a princípio, para as minhas primeiras vezes que eu tentei participar deles. Felizmente, os processos têm se tornado cada vez mais claros e hoje em dia ele é fácil para um aluno, até ingressante no curso, tentar, o que é muito importante. O auxílio pedagógico foi importante para mim por uma série de motivos, mas principalmente para entender 2 coisas. Uma, que eu não estava sozinho nas minhas dificuldades, e 2, que eu tinha como pedir ajuda. No ambiente competitivo da universidade, muitas vezes a gente tem vergonha de pedir ajuda. O que é contra-intuitivo, porque os professores fazem o máximo para tentar acolher os alunos o melhor possível. Mas ainda assim é uma relação diferente com o professor, porque nós temos uma sensação que nós devemos eles, que temos um mínimo a ser entregue. E quando nós não cumprimos esse mínimo, a sala de aula pode se tornar um lugar muito intimidante. Ter um espaço seguro para falar a respeito dessas dificuldades, como foi as minhas sessões com a DPED, foi muito bem-vindo e importante para eu conseguir tratar desses meus problemas de ansiedade com provas e até mesmo de sentir que se eu estava me encaixando ou não no meu curso por não sentir identificação com algumas das matérias. Então, apesar de parecer óbvio para algumas pessoas, sim, é muito importante ter esse espaço para dialogar e apenas conversar um pouco foi de grande ajuda.
me possibilitou buscar ajuda em outros lugares, fazer sessões de terapia e lidar com ansiedade, que muitas vezes atrapalhava o meu rendimento e me atrasou muito ao longo da universidade. Quanto ao auxílio financeiro, eu passei por dificuldades financeiras como muitos estudantes do FJ passam na mesma situação que eu, que são alunos que vieram de outros estados para fazer a graduação aqui e dependem do auxílio da família, devido a cursos de período integral e por ter dificuldade de se manter sozinho. O auxílio financeiro, claro, ele não supre todas as necessidades. Nós sabemos que no Brasil de hoje o preço das coisas está muito elevado, mas o auxílio financeiro devolve uma coisa importante para o aluno, que é um pouco de autonomia. Apesar de eu ainda precisar da ajuda da minha família muitas vezes, o auxílio financeiro foi de grande valia porque ele me dava uma noção de que eu tinha como me virar e responsabilidade sobre as minhas coisas. E essa sensação é boa. Dá um empoderamento, que você tem alguma capacidade financeira de lidar e de administrar para poder arcar com as suas necessidades e com coisas que você pode precisar do curso, como material, passagem, etc. Isso é reconfortante. Por fim, eu tenho plena noção que os auxílios estudantis eles são direito conquistado e manter eles é um desafio constante. Portanto, eu sou muito grato pela DPED, pela PR7 e por toda a FRJ pelo esforço constante, meio a um país que teve tanto desmonte da educação nos últimos anos, de fazer um esforço hercúleo para manter tudo isso. Eu sei que muitas vezes eu não acreditei em mim mesmo para terminar minha graduação e só cheguei até aqui graças ao auxílio de professores, amigos e do auxílio pedagógico e financeiro da DPED. É muito importante entender que o acesso à educação, a educação em si é uma ferramenta de democratização, mas democratizar a educação ainda é difícil e um desafio. E nós contamos com vocês da PR7 para manter isso para os alunos. Eu vou sair em breve da universidade com meu diploma para o mercado de trabalho e eu tenho a felicidade de dizer que eu tenho uma universidade que eu sei que se importa e está fazendo o que pode para manter os alunos na graduação. E eu sei que se depender de mim e de tantos outros dentro dessa instituição, haverá cada vez mais esforços para que a gente chegue cada vez mais longe e que a universidade seja como deve ser, para todos. Obrigado e até mais.